Chamo também Dr. Daniel Macedo. Dr. Daniel Macedo é defensor público federal, titular do 2º Ofício de Direitos Humanos e Tutelas Coletivas do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, ganhador do Prêmio José Alberto dos Santos Reis pela atribuição da maior nota de processo civil na Universidade de Coimbra. Doutor Daniel, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. Gostaria também de agradecer ao presidente da seção ABRJ, o doutor Felipe, a doutora Margot, e os demais presentes na mesa. Estou ladeados aqui por amigos, por pessoas comprometidas com a ciência, mas sobretudo com a verdade, né? Não estamos aqui para vender uma esperança, mas para além disso, tratar a questão na base da ciência, tanto no ambiente. Eu estou aqui feliz de saber que pertencemos a campos distintos da ciência. Fiquei pensando se tudo isso fosse transformado no conhecimento jurídico, doutor Durvaney, eu estaria perdido, né? Então, somos de campos da ciência distintos, isso é maravilhoso. Eu lamento também a ausência do doutor Drauzio Varela, que poderia, de alguma forma, rebater os argumentos do doutor Durvaney, ou pelo menos tentar, né? Acho que não iria conseguir, né? Foi convidado, né? Parece que tinha uma viagem, mas não sei se sustenta. De qualquer forma, estamos aqui para falar sobre o aspecto jurídico no que toca à fosfetanolamina sintética. Né? É bom ver um cientista da envergadura do Dr. Durvaney Maria, né? A gente lamenta que o Brasil não dê valor a esta ciência. É uma pena, um cientista desse gabarito intelectual, e é uma pena saber que o nosso país não dá valor a um cientista que é o Dr. Durvaney Maria. Ele consegue alinhar sabedoria com humildade. Uma pessoa simples, mas de um vasto conhecimento, e a gente fica muito triste por isso. Agradeço pelos anos dedicados à ciência, Dr. Durvaney, e o senhor tem a minha admiração. De igual modo, Dr. Gilberto Querise, né? Aí já dispensa comentários também. Também consegue ser esse grande homem que tem um coração maravilhoso, né? Antes de falar dos seus 48, 49 anos de profissão como químico da USP, né? E todo o seu conhecimento científico, é o ser humano Dr. Gilberto, né? Com esse ardor, esse carinho no trato com os pacientes e amigos. Algum paciente que faz uso da fosfetanolamina ou conhece os efeitos terapêuticos da fosfetanolamina está presente nesse recinto? Pode levantar a mão, por favor? Então, é bom, né, quando a ciência encontra esses pacientes. Para além disso, alguém experimentou a fosfetanolamina e pode afirmar: meu Deus, isso veio repercutir na minha vida de forma muito qualitativa. Alguém pode levantar a mão? Então, é maravilhoso isso, né? As pessoas conseguem ver. Agora, deve ser desesperador você que faz uso da fosfetanolamina, conhece os benefícios terapêuticos dessa substância e saber que alguém ao lado poderia também ter esse acesso e estar impedido, né? Então, a Defensoria Pública da União tem um papel importante nisso. Eu sou titular de um ofício de tutela coletiva, nós ajuizamos só ações coletivas com grande impacto na sociedade, e a fosfetanolamina é uma dessas ações coletivas. Eu posso dizer com segurança que é uma das mais importantes causas da minha vida, e certamente acho que eu não teria outra com tanta importância quanto esta. Nós vivenciamos um momento muito difícil na nossa república, e a gente vê isso dia a dia na imprensa. Há um déficit civilizatório enorme, nós sabemos disso. Há um problema endêmico de corrupção, e a gente tem que parar de olhar para a cabeça, para o governo, e olhar para dentro da sociedade, do tecido social. A corrupção ela é cultural na nossa república, e não é diferente. A gente sabe que o Congresso Nacional é formado pelo povo, e é do povo que saem esses deputados e senadores. Não estou aqui com um discurso generalista, né? Nós sabemos que tem homens e mulheres comprometidos com uma coisa pública, mas, em sua grande maioria, infelizmente, é o que nós vivenciamos. A fosfetanolamina ela acabou me ligando
as causas que envolvem o tratamento oncológico no meu estado. A Defensoria Pública da União, ela costuma fazer, não é o meu, não, ela costuma fazer vistorias rotineiras nos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. Nós temos aqui 6 hospitais federais e 3 institutos, além dos hospitais universitários. Então, o que nós fazemos? Nós abrimos procedimentos, requisitamos a presença do CREMERGE e vamos em loco fazer vistorias nesses hospitais. Então, fizemos essas vistorias junto com o CREMERGE nos meses de novembro, dezembro e janeiro deste ano, né? E o que nós encontramos foi uma situação muito caótica na prestação de serviço oncológico. E nós estamos falando de Rio de Janeiro, onde é a sede do INCA, né? Nós temos aqui o INCA 1, 2, 3 e 4. E vistoriamos a rede federal oncológica. Para os senhores terem uma ideia, nós encontramos hospitais totalmente desabastecidos, né? Falta tudo, falta fio de sutura, esparadrapo, roupa cirúrgica, falta ressonância magnética. O primeiro atendimento, a primeira consulta demora de 3 a 4 meses, o paciente já chega bastante precarizado na rede. Quando lá chega, encontra o quê? Aparelhos de tomografia quebrado, ressonância magnética é utópico, né? Falta insumos básicos e de última geração, nem pensar nessa rede. Então é uma rede bem precarizada. E aí vem a fosfetolonamina como elemento de suma importância, que a baixo custo não é uma promessa, é ciência de algo que pode melhorar a qualidade de vida de milhares de pacientes. É óbvio que a indústria farmacêutica ela não se contenta com isso, né? Quando você encontra pesquisadores que estão dispostos a viabilizar ou disponibilizar essa substância de graça ou a baixo custo, isso mexe em interesses poderosos. E aqui não é nenhuma teoria da conspiração. Nós sabemos que temos relatos de décadas onde a indústria farmacêutica ela sempre dá seu jeito para canalizar dinheiro para si, né? E não é diferente, não será diferente com não será diferente com a fosfetolonamina. Tá? Nós, por isso, abrimos conheci a fosfetolonamina da pior forma possível. Né? O médico famoso, no Fantástico, que passa certa credibilidade, começou a falar mal da fosfetolonamina. Eu não acredito em tudo que eu leio e vejo. Né? E aí eu despertou a curiosidade, falei, vou abrir um procedimento, porque eu verifiquei que o discurso dele estava imbuído de uma certa raiva. E aí eu fui começar a pesquisar a vida do médico, e verifiquei que ele realmente tem uma clínica relacionada a quimioterápicos em São Paulo, isso é uma realidade, né, o que já me deixou com o pé atrás. Né, haveria um conflito claro de interesse, né, e na sequência eu requisitei, soube de uma juíza em São Paulo, em Santo André, doutora Gabriela, que já havia concedido cerca de 900 liminares. Ou seja, tentado melhorar a qualidade de vida de mais de 900 pessoas, pelo menos naquela época. Tá? Isso veio sendo agregado até chegar ao número de 1.500 liminares. Ou seja, pessoas em desespero começaram a ajuizar ações individuais, buscando a obtenção da fosfetolonamina sintética, à medida que também foi vocalizada pela imprensa o conhecimento da fosfetolonamina sintética. Né? E eu queria saber a razão pela qual essa doutora em especial, ela começou a conceder essas liminares, as razões que determinaram essa postura. Então eu liguei para lá, na sequência avisei que iria passar um ofício requisitando informações, e ela mandou para mim diversas ações ajuizadas. E o que me deixou perplexo foi que, ao conceder essas liminares, ela exigia como condição a juntada de relatórios médicos como condição para a manutenção dessa decisão liminar. É mais ou menos assim, eu mantenho a liminar desde que, em momento posterior, com o uso da fosfetolonamina, você junte relatórios médicos. E eu tive acesso a esses relatórios médicos, né, centenas, né, que comprova a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então eu não poderia mais ignorar essa situação. Né? Com isso, o próximo passo foi conhecer os pesquisadores.
E eu tive a grata surpresa de conhecer o Dr. Gilberto Chierizi, que me recebeu com muito carinho, e comecei a analisar o comportamento dele. Uma pessoa totalmente desprovida de vaidade, não quer dinheiro, a felicidade dele não está no dinheiro, está na família dele, né, nos amigos dele e no comprometimento de ajudar pessoas. Conheci também o Dr. Salvador, na mesma linha do Dr. Gilberto, e na sequência conheci também o Dr. Durvaney, né, e conheci os outros pesquisadores também, o Dr. Renato Meneghera, o Dr. Marcos Vinícius, né, mas o Dr. Durvaney hoje é um dos cientistas que tem o maior avanço no conhecimento da fosfetolonamina no Instituto Butantan. Tem resistências internas muito grandes dentro do próprio Instituto, né, e da comunidade científica. Ocorre que essa mesma comunidade científica ela não consegue rebater pontualmente esses argumentos que foram apresentados. Isso que ele apresentou, na verdade, é o resumo do resumo do resumo, né? O Dr. Durvaney tem mais de 100 doutorandos e dentre esse universo e mestrandos, né, dentre esse universo de pessoas comprometidas com a ciência que estudam a sério a fosfetolonamina. Então, com base todo esse conhecimento da base fática, nós ajuizamos uma ação coletiva aqui no estado do Rio de Janeiro, com pretensão nacional, ou seja, acolhida esse requerimento liminar iria impactar na vida de milhares de pessoas, ou seja, aquela pessoa que quisesse obter a fosfetolonamina, caso a liminar fosse deferida, ela não precisaria mais ajuizar as ações individuais, bastaria executar essa decisão liminar. Então, dentre os pedidos o primeiro pedido ele foi acolhido, que era a formação de um grupo de trabalho, tá? Esse pedido ele foi acolhido, esse grupo de trabalho foi formado no ambiente, no bojo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, né? Na época o ministro Celso Pancera, que conduzia isso como ministro, ele conduzia esse grupo, né? Pelo menos conduzia o próprio ministério, onde esse grupo faz parte. E começamos a observar que os testes pré-clínicos conduzidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, esses testes eles estavam o quê? Esses testes eles estavam caminhando em uma linha de má-fé. Ou seja, eles estavam dissonantes da base científica. É óbvio, o senhor tem conhecimento disso, professor? Tem conhecimento pelo suporte que tem pelos outros pesquisadores. E com isso a gente passou a tentar, entre aspas, controlar esses testes por intermédio de ofícios que eram direcionados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Né? A base científica era equivocada na condução desses testes. Nós sabemos que muitos dos integrantes desses que estavam conduzindo esses testes tinham conflitos de interesse com a indústria farmacêutica, né? E conseguimos aí realmente enfrentar esses pesquisadores, demonstrando a eles o caminho, o equívoco desses testes. O Dr. Durvaney acompanhou de perto esses testes, pode falar melhor, mas o certo é que a gente começou a perceber que o governo não interessava ao Ministério da Ciência e Tecnologia avançar com isso. E com isso, como eles começaram a desacreditar a fosfetolonamina, lamentavelmente. Estava dentro da minha atribuição, como defensor público federal, porque a União estava presente. Em paralelo a isso, houve um grande engajamento dos movimentos sociais para que a questão da fosfetolonamina tomasse corpo no plano legislativo. Era imprescindível um projeto de lei que, ao cabo, deu ensejo a uma lei para a liberação da fosfetolonamina. Nós sabemos que um processo judicial ele tem a lentidão, há uma demora para entrega da tutela jurisdicional. E com isso uma lei ela seria como um colchão, serviria de base, facilitaria muito a concessão dessas liminares. E aí, como o câncer é uma doença cega e democrática, ela não escolhe primeira-dama de governador, presidente da república, ela pega qualquer um. Não foi difícil identificar deputados e senadores com familiares que já fizeram uso da fosfetolonamina ou que tiveram câncer, né? Então houve um engajamento aí muito forte da sociedade civil, aqui a Bernadette Sioff e a Cristiane, entre outros. Se eu não falar todos os nomes, sei que já estou cometendo uma injustiça, né? O certo é que o Congresso Nacional, de forma soberana,
aprovou um projeto de lei que foi sancionado contrariamente a todos os ministérios pelo então presidente Dilma Rousseff. Esta lei ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, como todos sabem, em caráter liminar, em uma decisão liminar, foi proclamada a inconstitucionalidade desta lei. É óbvio que quando o Supremo Tribunal assim o fez baseado na ignorância mesmo, a gente sabe disso. Né? Ignorância é falta de conhecimento, não é no sentido pejorativo, não. A ausência de conhecimento. Né? Não decidiram com segurança, retirando aí o ministro Edson Fachin, né, que teve o voto mais técnico de todos, não porque foi favorável à fosfetanolamina, mas se você pegar os demais votos, não foram técnicos, infelizmente. E aí, com um placar apertado, com a ausência do ministro Celso de Mello, perdemos o primeiro round, infelizmente. Essa decisão liminar ela é paradigmática para todos os tribunais e juízos, né, pelo artigo 927 do Código de Processo Civil. Né? É óbvio, quando a Suprema Corte de um país proclama a inconstitucionalidade de uma lei que trata sobre a fosfetanolamina, quem está abaixo, os juízos e tribunais, não se animam a conceder essas decisões liminares, a não ser aqueles mais oxigenados, que têm a ciência de que as concessões liminares assim já eram antes desta lei que foi proclamada inconstitucional. Existem princípios e normativas que você pode se agarrar, independentemente do que? Da decisão do Supremo Tribunal Federal. A vida está para além da decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós temos aí, no ambiente internacional, um direito fundamental, consagrado internacionalmente, denominado direito de tentar a cura. Né? Nós temos aí 20 estados norte-americanos que viabilizaram leis próprias para permitir o que? O direito de tentar a cura quanto a substâncias que se mostraram promissoras. E isso, o direito à vida é um direito consagrado internacionalmente. Né? Só quem é paciente oncológico, que vê a doença se agravar, sabe a dor. O câncer é uma doença que, antes de amputar a parte física, amputa a alma. O câncer é uma doença que traz tristeza, amargura, né? Então, retirar o direito de tentar a cura deste paciente é ir na contramão do direito à vida. O Estado brasileiro ele é responsável por isso. É óbvio que tem que se passar pelos testes pré-clínicos, clínicos, em todas as suas fases. É isso que nós queremos. Quando eu vi o doutor Gilberto Querise, doutor Durvaney, e também o doutor Marcos Vinícius, lá no Congresso Nacional, e nas cadeiras à frente, os representantes do INCA, do ICESP, grandes oncologistas, que não conseguiram rebater os argumentos desses gigantes da ciência, eu falei, lindo, maravilhoso, tem algum problema aqui, né? Hoje eu queria alguém que rebatesse ponto a ponto que o do Dr. Durvaney, um debate científico, salutar, é o que nós queremos, né? Mas ainda ninguém se apresentou. E aí quando você vê os testes clínicos que são conduzidos pelo ICESP, com graves erros metodológicos, né? Eu pedi inclusive licença à doutora Margot para que a Bernadette tivesse um tempo para falar como é que são esses testes, né? São infantis, são erros infantis, não são erros. Na verdade, propositadamente se enveredou por um caminho para que a fosfetanolamina não desse certo. Por que isso? Né? Tem uma explicação, senhores, o capitalismo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como diz a Bíblia, né? Então, o dinheiro ele tem essa função também, infelizmente. Mas é preciso nos movimentar, né? Existe uma frase que diz que se não nos movimentamos, não podemos sentir as correntes que nos aprisionam. Se não houver um engajamento social maior do que já existe, né, nós podemos até perder esta luta. Aí só sobra ir para o mercado internacional, para tentar, né, ver se essas pesquisas continuam lá. Mas o que esses pesquisadores querem, e o que é interessante é que na ação civil pública, eu faço o trajeto desses pesquisadores. Quando o doutor Salvador, por exemplo, foi lá na Fiocruz, e nós temos esse documento, né, que a Fiocruz indica para que os testes sejam conduzidos aqui,
é imprescindível que se passe os direitos patentários para nós, Fiocruz. Por quê? Por que eles queriam os direitos patentários? Quando você tem acesso a centenas de receituários, né, onde o médico do Sírio-Libanês, por exemplo, diz que agradeço a costumeira atenção, doutor Gilberto, indico mais um paciente para que a fosfetanolamina seja entregue, e temos diversos. Por que os médicos não se apresentam agora? Digam, olha, está aqui, fui eu que receitei, né? E eles têm base para isso, né? Eu vou ler aqui um trecho da Declaração de Helsinki. A Declaração de Genebra estabelece o compromisso do médico com essas palavras: a saúde do meu paciente será a minha primeira consideração. O Código Internacional de Ética Médica, na sequência, afirma: o médico deve agir no melhor interesse do paciente quando estiver prestando assistência médica. E o artigo 35 da Declaração de Helsinki assim está redigido: quando no tratamento de um paciente não existirem intervenções comprovadas ou tenham sido elas ineficazes, o médico pode fazer uso de um procedimento não comprovado, se no seu julgamento isso oferecer esperança de salvar vidas, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento, desde que se tenha previamente aconselhado com um especialista e obtido consentimento informado do paciente ou de representante legal autorizado. Quando possível, essas intervenções devem tornar-se objeto de pesquisa destinada a avaliar sua segurança e eficácia. Em todos os casos, as novas informações devem ser registradas e, quando apropriado, tornarem disponíveis ao público. Como se não bastasse isso, né, os pedidos que foram vazados nessa ação coletiva, eles encontram ancoro, fincas no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, artigo 12, na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 5º, em que prevê o direito à saúde como direito humano e fundamental, e que, portanto, é o que? De observância obrigatória aos signatários de todos esses pactos internacionais. E com o Brasil não pode ser diferente. Por que não chamar o Dr. Dorvaney, né, para o Ministério da Ciência e Tecnologia e estudar a fundo as pesquisas? Porque ele apresentou pelo menos 1/1000 dos slides que ele tem. Por que não chamamos de mais? E vamos ter uma conversa franca. Porque nós temos aí toda a estrutura oncológica pública, ou parcela dela, bem depreciada. Estamos na maior crise de saúde sem precedentes. No meu estado, o estado do Rio de Janeiro, eu posso afirmar com segurança. Eu não estou falando nem da escuridão, como é o estado do Acre, né? Eu estou falando aqui no meu estado, num país. No estado do Rio de Janeiro morrem por dia 14 pessoas por falta de leito de UTI e CTI. Se você pegar qualquer guerra civil hoje em andamento no mundo e comparar com os números da saúde do Rio de Janeiro, é uma coisa assustadora. Encontrei no Hospital Federal de Bom Sucesso 70 mulheres querendo fazer mastectomia e não conseguia por falta de quimioterápicos para estabilizar a situação clínica delas, né? O INCA perdeu 100 milhões de reais em 2 anos de investimento do governo federal. Falta tudo. Falta comprometimento. E aí você vê, e aqui nenhum discurso de esquerda ou de direita, é o discurso apartidário, tá? Você vê ontem, nessas últimas semanas, milhões de reais sendo liberados para emendas parlamentares para ele se manter no poder, enquanto eu tenho 600 médicos agora, que no próximo mês serão mandados embora do INCA e dos 6 hospitais federais, é muito complicado, né? Então o que fizemos? Ajuizamos essa ação civil pública, o pedido principal infelizmente foi indeferido, tá? Nós agravamos, esta ação ainda está em curso, isso não impede que os pacientes ajuizem ações individuais. Temos advogados competentes que estão à frente ajuizando essas ações individuais. Procure o seu advogado, né? Explane a sua situação. Não procurem advogados aventureiros. Procurem advogado que tenha conhecimento da causa ou que você sinta que vá buscar conhecimento da causa. Não é uma ação simplória, é uma ação mais complexa, tá? Ajuizem essas ações. Busquem a tutela jurisdicional, porque esse ainda é o teu único caminho. Eu, se fosse paciente oncológico, né, eu estaria em desespero. E é um raciocínio muito simples, colocar-se no lugar do outro.
Então, é possível ajuizar uma ação individual, em paralelo à ação coletiva que corre aqui. Ao juízo onde se tramita a ação coletiva, já pedi a oitiva de testemunhas, algumas delas inclusive estão aqui, né, para que apresentem ao juízo os efeitos terapêuticos da fosfetoloramina. Alguns dos pesquisadores também serão intimados para ver se a gente consegue reverter a situação. Mas o mais importante é que hoje o ICESP refaça os testes. Infelizmente, por mais que eu tenha certeza dos efeitos da fosfetoloramina, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal só vai se sensibilizar, infelizmente é tudo no papel, né? Só vai se sensibilizar quando ele começar a visualizar os primeiros resultados dos testes clínicos pelo ICESP. Por isso que a Associação Médica Brasileira fica insistindo para colocar em pauta o julgamento da ADI 5501, porque nesse momento eles estão numa zona de conforto. Basta pegar, né, esses resultados preliminares que foram feitos numa base científica totalmente distorcida, na verdade, foram infantis. Na verdade, houve má fé, desculpa falar isso, para mim houve má fé. Se pegar esses relatórios preliminares e apresentar a um ministro do Supremo Tribunal Federal, vai contaminar todos os demais. Isso eles já não fizeram. Tá? Essa ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, está sendo conduzida pela Defensoria Pública da União, né? Não entendo que é o melhor momento de pedir o julgamento do mérito dessa ADI, porque se pedir agora, eu acho que é alta a probabilidade de a gente perder o mérito. E aí desanda a situação, fica mais complicado. Eu acho melhor, como estratégia, né, pressionar, infelizmente, diversamente do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque no Ministério da Ciência e Tecnologia, quando eu recebi os primeiros resultados, eu falei assim, olha, se tiver certo, parabéns, tá ótimo, a fosfetoloramina não é nada disso, ok? Mas se estiver errado, eu vou em cima. E aí eu verifiquei com suporte técnico, que eu não tenho, olha, a condução dos trabalhos no MCTI está equivocada. E aí eu tenho poder de requisição e eu começava a rebater esses resultados. No estado de São Paulo eu não tenho atribuição, nem um defensor público federal lá também não tem atribuição de requisitar os testes, os resultados e falar assim, olha, vocês erraram aqui, ó, A, B, C, D e E, refaçam. Né? Não temos, mas o Ministério Público em São Paulo tem, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem, e essas pessoas precisam ser provocadas. Queria muito, às vezes me dá vontade de colocar a caneta no papel e requisitar informações e mostrar, olha, vocês erraram aqui. E tem um investimento público nesse sentido. O ICESP, com toda a estrutura, foi colocado à disposição, correto? Houve investimento de milhões de reais ali, não é isso? Para fazer isso, né, no mínimo, a improbidade administrativa estão caminhando, né, isso precisa ser apurado. Pelo menos estou falando assim genericamente, eu não conheço, mas genericamente. Essas pessoas precisam ser reposicionadas. Então, é imprescindível o avanço dos testes clínicos, até para que eu possa ir lá no Supremo Tribunal Federal e falar assim, olha aqui, está aqui. Né, vamos antecipar o julgamento do mérito. Tá? Paralelamente a isto, é importante informar que a gente precisa começar a olhar para fora, olhar para o mercado internacional. A gente precisa ver uma janela de oportunidade para que esses testes clínicos caminhem não apenas na esfera governamental, mas por entidades privadas. Né? E aí eu não vou fazer nenhum juízo de valor, tenho uma opinião pessoal, prefiro não externar, mas 2 dos pesquisadores foram lá para fora, não acredito que seja a mesma fosfetoloramina, e aí quem pode falar melhor são os pesquisadores, aquilo que eu não conheço eu não comento. Acredito, então é bem especulativo, mas acredito que não seja a mesma coisa. Né? A fosfetoloramina original, aqui está o pai dela, o Dr. Gilberto, compartilhando aí com o Dr. Salvador, são pessoas que deram a vida por isso, poderiam estar milionários. Olha a simplicidade aqui do Dr. Gilberto. Poderiam estar milionários. Poderiam ou não poderiam, Bernadette? Muito tempo, né? Não precisava não estar aqui. Poderia estar lá em Manhattan, numa cobertura maravilhosa e caminhando a vida. Só que a felicidade dele está em outra plataforma. Não está nos bens materiais, né? Estamos monitorando de perto essa ação direta de inconstitucionalidade.
Infelizmente, monitoramos ações individuais também na Defensoria Pública da União. Infelizmente, grande parte das decisões liminares são contrárias, salvo quando você pega um juiz, como eu falei, antenado nos direitos fundamentais, né, no direito internacional de tentar a cura, conhece a fundo o direito à saúde, a importância do direito à vida, consegue se conectar com os princípios, tem um bom conhecimento do direito processual civil, aí esse sim, né? Esse sim consegue, deferem, né, com amor no coração, sem desligar do conhecimento técnico jurídico, conseguem deferir o que? Uma tutela provisória de urgência, né? Aí os pacientes recebem a fosfetolonamina. Nós temos aqui um excelente advogado nesse sentido, né? Olha lá, olha os potezinhos, olha a alegria ali, né? Vai entregar ali para o pai de uma criança. Pode levantar? Pode ficar em pé, doutor, por gentileza? Né? Esse advogado aí já viabilizou milhares de vidas, entendeu? Pode levantar o que você tem na mão? Pode, por favor. Né? Olha a alegria de alguém que vai entregar fosfetolonamina para outrem, entendeu? E o caminho é tortuoso, é o caminho do judiciário, né? Nem sempre a justiça está no judiciário, mas ainda é o caminho, é a janela de oportunidade, entendeu? Deve ser o pai de uma criança que sabe o que a doença traz, não é isso? Sou pai da Ingrid. Tudo bem? Como é que tá? E você, se tivesse a mesma doença, não faria a mesma coisa? Óbvio. Né? Cada um sabe a importância da vida que tem. Né? Só quem tem a doença sabe a dor que tem. Né? Eu não tenho familiares que têm. Mas ao lutar pela fosfetolonamina, eu estou lutando por mim, porque eu posso ter daqui a 5 dias diagnosticado um câncer. Você deu para entender? Eu também estou lutando por mim. Né? Então, os poderes constituídos, nós temos o poder constituinte e os constituídos, não podem ser obstáculo para a obtenção da fosfetolonamina. Aqui nós temos um ativista, o Diego Rodrigues, que teve o pai que faleceu e fez uso da fosfetolonamina e ele viu os efeitos da fosfetolonamina. Está ali a irmãzinha dele também. Né? Eles visualizaram esses efeitos. Aí a pessoa fica louca. Eu digo que o Diego ficou louco para o bem. Né? Ele luta com a vida dele pela fosfetolonamina. Também era cético. Os que são céticos apresentem argumentos para desconstruir o que essa ciência, esse acúmulo científico que está aqui do meu lado, apresentem argumentos para desconstruir isso. O que não pode não sei, será? A dúvida, ela é divisora. A dúvida tem que servir para o quê? Você ir à frente e pesquisar. Mas não pode ficar o quê? No estado letárgico. A gente não pode ficar paralisado. Né? Então, o caminho ainda é o Poder Judiciário, que nós sabemos que está em colapso. Né? A Justiça, infelizmente, tem uma frase que diz que quando a política entra no Poder Judiciário, a Justiça encontra logo um caminho de sair do recinto, ainda que seja pela janela. Né? Nós vivenciamos um mau momento, né? Um momento muito obscuro de retrocesso de direitos fundamentais, e a fosfetolonamina está inserida neste momento sombrio que o país vivencia. Se antes eu falava, olha, andares de direitos fundamentais estão sendo desconstruídos, hoje são edifícios inteiros que estão sendo desconstruídos. E a fosfetolonamina hoje é uma realidade que a gente não pode o quê? A gente não pode ignorar. Então, o que tem que ser feito? Um maior engajamento social. Né? A gente tem que utilizar melhor as redes sociais, tem que buscar profissionais técnicos para melhorar o nosso relacionamento com aquele que não conhece a fosfetolonamina, e as redes sociais são instrumentos assim, a rede social é um instrumento fundamental. Né? Tem que voltar a fazer protestos, tem que ir para frente do Supremo Tribunal Federal, tem que ir para frente do ICESP. Né? Protestos ordeiros, mas tem que continuar. Porque se essa chama apagar, vai ficar muito difícil, muito complicado. Em paralelo, tem que pressionar o ICESP para fazer o quê?
os testes clínicos numa base metodológica científica correta, tá? Tem a ação coletiva, que a gente já na sequência vai despachar com o juiz novamente para que ele venha proferir uma sentença, tá? E é preciso também buscar ajuda internacional, laboratórios que, ainda que a gente sabe que todos os laboratórios na sua base têm um capitalismo, né? Mas se esse for o caminho a ser trilhado, com documentos jurídicos bem amarrados, que o medo é engavetar, né, doutor Salvador? O medo é engavetar isso, não pode ser engavetado. A ideia não é essa, tá? Foi uma honra estar aqui nesta oportunidade, tinha muito mais coisa a falar, mas é importante marcar essa posição, senhores. Esse congresso, essa palestra que está sendo realizada hoje, ela precisa ser difundida em todos os estados. O conhecimento precisa chegar para a insegurança sair, né? Ou nós nos unimos e formamos uma corrente para avançar, ou a fosfetanolamina será mais uma substância em que as pessoas em desespero estão procurando e não conseguem achar. Mais uma vez, o caminho ainda é o Poder Judiciário, procure o seu advogado para ajuizar as ações individuais. Foi um prazer, agradeço mais uma vez à OAB, a doutora Margot, que tem feito um trabalho excepcional lá em Guaba Grande, a confiança do Dr. Felipe Santa Cruz e todos os demais integrantes da mesa. Obrigado.